buracão Kaká, tarararará, é o buracão Kaká. Era magnética. A fita magnética sempre esteve, desde sua criação, diante de duas certezas. A primeira é que ela estava condenada à morte, e a segunda, que essa morte seria honrosa. Por exemplo, em 93, foram vendidos 1,44 bilhões de fita cassete contra 1,40 bilhões de CDs. Apesar disso, a fita iria morrer, porque os equipamentos modernos exigiriam cada vez mais definição e capacidade de armazenamento. Quem lembra dos disquetes? Fitas VHS, fita cassete, e tudo isso foi mudado, né? Porém, sem a fita, a novíssima tecnologia de discos ópticos, os magnéticos ou CDs, não existiriam. Então, viva a fita magnética. Solta a vinheta, Juca. Embora inventada pela primeira vez em 1899 Embora inventada pela primeira vez em 1899 por Oberlin Smith, na Alemanha, a gravação magnética precisava de uma eletrônica mais sofisticada e de meio confiável para funcionar. Mesmo que alguns trabalhos tenham sido realizados nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, foram os alemães que realmente fizeram tudo funcionar. Essa primeira invenção chamava-se telegrafone, um dispositivo que gravava em um fio de aço longo e fino. Foram fabricados gravadores de fio e postos à venda no início do século XX, mas a qualidade sonora deles era inferior à do cilindro e dos discos de... era inferior ao do cilindro e dos discos de Pollock. Se você não conhece esse dispositivo, sugiro você voltar alguns vídeos para entender toda essa história. Falando nisso, já segue a gente no Instagram e também se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos. É que é cortar ele. Falando nisso, segue a gente no Instagram. Já se inscreve no nosso canal. Curta nossos vídeos. E ativa as notificações. Novos vídeos estão por vir, hein? Lembrando que esse projeto foi desenvolvido por nós e tem o apoio da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, Funcart, Prefeitura do Natal e Governo Federal. Mas, voltando, durante os anos 20, alguns gravadores experimentais colocaram uma fita de aço de meia polegada e não um fio como o Oberlin fez. Mas o carretel dessa fita era pesado demais e muito caro para ser desenvolvido. Para ter uma ideia, no Natal de 32, a BBC Londrina usou pela primeira vez um gravador de fio de aço para suas transmissões. O dispositivo usado, o Marconi Steel, era uma máquina enorme e perigosa e usava esse fio metálico com pontas super afiadas. A fita tinha entre 2 milímetros de largura e 0,76 milímetros de espessura, sendo girada a 2 metros por segundo, passando pelas cabeças de gravação e reprodução, e também pela cabeça de muita gente por ali. Isso significava que o comprimento da fita necessária para um programa de pelo menos meia hora era de quase 3 quilômetros, e essa bobina chegava a pesar cerca de 25 quilos. Isso quer viver perigosamente, né? Ai, ai! Mas foi só em 1928 que a fita magnética, inventada por Fritz Perlman na Alemanha, veio à tona. A invenção de Fritz usou um óxido férrico em pó e uma longa tira de papel para diminuir o peso e a dificuldade do fio metálico. Essa invenção foi posteriormente desenvolvida pela empresa de eletrônicos alemã AEG, em conjunto com a Telefunken, que a gente conhece por televisões e microfones, que juntas fabricam os gravadores, e a BASF, que é outra empresa, fabricava as fitas. A BASF substituiu o filme de acetato celuloso pela fita de papel desenvolvida por Fritz. Porém, segurança era um problema, já que o pó férreo é inflamável. Podemos ver isso, por exemplo, no filme Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, quando Shoshana e Marcel tacam fogo no cinema com fitas numa estreia de filme alemão. Oui, Shoshana.
1933, trabalhando para a AEG, Edward Schuller desenvolveu a cabeça de fita em forma de anel, e aí nasceu o chamado magnetofone. Mas sua qualidade sonora era horrível para a música. Desenhos anteriores da cabeça eram em forma de agulha, que quase sempre rasgava a fita. Outra descoberta importante feita nesse período foi pelo engenheiro Walter Weber, que descobriu que adicionando um tom ultrassônico durante a gravação melhoraria a gravação dessas fitas, o que ficou conhecido por técnica de polarização AC, que melhorou a fidelidade do sinal de áudio gravado. A terceira onda de desenvolvimento em gravação de áudio só começou mesmo em 1945, quando as nações aliadas, que era a França, a Inglaterra, Estados Unidos principalmente, e a União Soviética, que entrou depois, ganharam acesso a essa invenção alemã. Devido às tensões políticas e à chegada da Segunda Guerra Mundial, esses acontecimentos na Alemanha foram mantidos em segredo, embora os aliados soubessem pelo monitoramento das transmissões da rádio nazista que os alemães tinham alguma nova forma de tecnologia de gravação. Ela não foi descoberta até que esses aliados adquiriram o equipamento de gravação alemão quando invadiram a Europa no final da guerra. Entre o material recuperado estava gravações em fita estéreo, incluindo uma gravação surpreendente e clara da Nona Sinfonia de Bruckner, gravada em Berlim em 1944. Foi somente após a guerra que os americanos foram capazes de trazer essa tecnologia para fora da Alemanha e desenvolvê-la em formatos comercialmente viáveis. Bing Crosby, um multiartista americano e um dos primeiros a adotar essa tecnologia, fez um grande investimento na fábrica de hardware de fita, a Ampex. Vários dos gravadores de magnetofone foram liberados pelos aliados e formaram a base para o modelo americano, um Ampex 200, que revolucionou a gravação nos Estados Unidos. E na Grã-Bretanha, a máquina EMI BTR-1. De 1950 em diante, a fita magnética rapidamente se tornou o meio padrão de gravação de áudio nas indústrias de rádio e de música do mundo. Levou o desenvolvimento das primeiras gravações em estéreo de alta fidelidade para o mercado, o desenvolvimento da gravação multipista e também o desaparecimento do disco como meio de masterização. Um formato de 4 canais foi o padrão para as gravações não profissionais em 1955. Enquanto isso, os gravadores de estúdio ganharam flexibilidade, elevando o número de pistas de gravação. De 4 canais em fita de 1/4 no início dos anos 50, evoluiu para até 24 ou 32 canais em fita de 2 polegadas nos anos 80. A fita possibilitou uma reformulação radical no processo de gravação, com durações de músicas muito mais longas e fidelidade muito mais alta. Ofereceu aos engenheiros de gravação a mesma possibilidade que os filmes deram aos editores de cinema, como o Juca está editando o nosso vídeo, por exemplo. Sons capturados em fita podiam agora ser facilmente manipulados sonoramente, editado e combinado de maneiras que eram simplesmente impossíveis com gravações de disco. Em 53, por exemplo, 1 milhão de lares nos Estados Unidos já tinham gravadores de fita. Mas esse experimento alcançaram um pico inicial na década de 50, com as gravações de Les Paul e sua esposa Mary Ford, e foram pioneiros no uso de edição de fita e multitracking para criar grandes conjuntos virtuais de vozes e instrumentos, construindo inteiramente a partir de múltiplas gravações de suas próprias vozes e instrumentos. Fazemos isso hoje em dia também, com pedais de looping ou looping stations, né? As fitas magnéticas, que alimentou uma expansão rápida e radical na sofisticação da música popular, permitiu aos compositores, produtores, engenheiros, intérpretes que levassem a música a níveis de complexidade que anteriormente eram inatingíveis. Lembrando que antes todas as gravações eram diretamente gravadas em um disco. Se a nota errada fosse tocada ou qualquer outro erro acontecesse, a gravação tinha que ser repetida, o que causava muito desconforto e tensão para os músicos e custo também para as produtoras. Com a introdução do gravador de fita magnética, a gravação ganhou uma liberdade nova. Ficou possível apagar ou gravar sobre gravações anteriores para que os erros pudessem ser
corrigidos. A gente sabe que não era tão fácil assim como no Pro Tools, né? Outra vantagem da fita era a capacidade de cortar a fita e juntar novamente. A gente sabe que também não era muito fácil colar essas fitas, né? Se errasse, Isso permite que a gravação seja editada. Parte das gravações pode ser removidas ou reorganizadas. O desenvolvimento da reprodução de discos de faixa de frequência total, ou no caso de 20 a 20 Hz, né, que é a faixa total que a gente escuta, a mudança de goma laca para plástico polivinílico ou simplesmente vinil, mudando de 78 RPMs, que é rotações por minuto, para 33 RPM de longa duração, ou LP, e do single de 45 RPM. A introdução de gravadores de fita portátil doméstico e profissionais, e até mesmo os primeiros teclados de amostragem do mundo, como o Chamberlain. O seu sucessor mais famoso, o Mellotron. Teclados de fita introduziram a ideia de sample. Eles são teclados polifônicos que usam a fita com cerca de 8 segundos de gravação de um som para ser tocado. A polifonia, por exemplo, é a forma que a gente pode gravar vários sons. Então, um teclado só podia ter som agora de teclado, flauta e qualquer outro instrumento que se imaginasse. Em 58, após 4 anos de desenvolvimento, a RCA Victor lançou o cartucho de fita RCA estéreo, reversível de 1/4 de polegada. Bobina a bobina, como era chamado esses gravadores. O cartucho era grande e poucas fitas, O cartucho era grande e poucas fitas pré-gravadas foram oferecidas. Apesar de várias versões, ele falhou. O uso de máquina de fita magnética pelo consumidor só decolou mesmo no início dos anos 60, depois que as máquinas de reprodução atingiram um design confortável e amigável, de fácil utilização. Isso foi auxiliado pela introdução de transistores, que substituíram os volumosos e frágeis e caros tubos a vácuo dos projetos anteriores, ou mais conhecido como válvulas, né? A fita tornou-se então mais adequada para o uso doméstico, mas ainda permaneceu um produto esotérico. Uma grande variedade de gravadores e formatos de fita de áudio foram desenvolvidas desde então. Mais significativamente, o Hell to Hell, que no caso você acabou de falar, que era o fita a fita, e o compact cassete. Finalmente, a queda da fita magnética ficou ainda mais clara com a chegada da internet. O MP3, formato inicialmente destinado à distribuição de arquivos de áudio, acabou sendo perversamente usado para armazenamento de música. Pois é, quem nunca baixou no torrent? A forma fácil de manuseio e gravação da fita cassete, que era seu grande apelo, sumiu. Morreu total. E morreu. Logo após o primeiro dispositivo de MP3 ter sido lançado. Mas isso veremos no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.